Será que teremos a volta da gigante do setor de energia e grandes dividendos vão voltar? Seria então a melhor elétrica para estarmos investindo nesse momento? Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo. Hoje nós vamos analisar esse case muito falado aqui no mercado. Nem sempre a gente concorda com o mercado, mas a gente vai entender se realmente faz sentido. É a Eletrobras, né? Então ela tem recomendação de compra pela BTG Pactual, o preço justo aqui de R$ 63,00. Tem recomendação de compra pela XP, preço justo de R$ 71,00. Tudo recomendação fresquinha, quentinha aqui desses últimos dias. Recomendação da Genial de compra em R$ 66,00 de preço justo. E a gente pega aqui então atualizado com uma margem então de alta, né, aumentando aqui de 46,5 para o preço da Eletrobras aí de fechamento aqui agora, tá? Lembrando que é tudo análise recente, temos diversas outras corretoras, todas aí praticamente recomendando compra, né? Mas eu peguei aqui as mais recentes para a gente ver o preço justo aí mais atualizadinho, tá? Então vamos ver se realmente faz sentido esse case, né? Então eu fui investidor da Eletrobras por muitos anos, acabei vendendo ela aqui ó, no meio de 2020, tá? Aqui em julho, bem nessa alta aqui dela, ela chegou a subir 32%, depois foi subindo, agora com essa recuada recente, ela está então com 27,5% de alta, o que não é muito, né? Porque em 2020, se você lembrar, nós não tínhamos certeza da privatização e agora a gente já tem. E a ação subiu apenas 27,5%. Teve vários outros que eu comprei que subiu muito mais, outras menos. Enfim, assim é a renda variável, né? O que nos resta é analisar agora. Nesse preço, será que faz sentido aí a Eletrobras? E quando a gente fala da Eletrobras, a gente tem que falar da MP579, que foi uma destruidora aqui da empresa em 2012. Aliás, atrapalhou todas as empresas de energia, mas elas acabaram dando uma volta por cima aí, né? Em algum momento, mas a Eletrobras realmente sofre até hoje, foi quase destruidora para ela. Você vê a receita despencando, o EBITDA do positivo para o negativo, depois ela foi se ajustando aos pouquinhos, né? A dívida aumentando. Mas o grande ponto aqui foi a entrada do Wilson Ferreira, que realmente deu uma melhora aqui na empresa significativa, né? O cara é muito bom. Também um governo que deixou aí, né, a empresa avançar, tá? De qualquer forma, a gente vê uma empresa que ainda sofre até hoje. Essa MP579 tinha o objetivo aqui de reduzir a conta de luz, de reduzir num primeiro momento apenas em 16,7, a ideia era 20,2 e a Dilma na época ela reclama aqui, tá, que a CEMIG, a CESP e a Copel não aderiram a esse plano destruidor de empresas, né, e ainda reclamava, tinha cara de pau de reclamar, né? Então assim, as empresas não são ONG, então fizeram muito certo a empresa, até porque não adiantou essa conta de luz aí, depois veio as tarifas aí foram reajustadas, a MP trouxe um rombo infinito e depois a tarifa subiu 20% acima da inflação. Por quê? Quando você controla os preços é isso que acontece. Depois eu faço aí um short, um vídeo aí para explicar exatamente como funciona. É muito simples, mas o fato é que você não pode controlar o preço, é um efeito bumerangue. Enfim, isso aqui não deu certo para nenhuma das óticas, mas destruiu a Eletrobras. Então a gente vê a Eletrobras despencando nesse período, né, da MP, ficando no fundo por muito, eu tô falando de anos, né? E aí depois a empresa retoma, principalmente com o Wilson Ferreira aqui também, dando uma turbinada na empresa nesses momentos aqui, junto com o governo que deixou isso acontecer. E um problema aqui é você ficar sendo tomado por narrativas de leitor de cotação, tá? Cuidado. É muito importante você entender o que estava acontecendo no passado. Você pegar o gráfico de cotação e simplesmente falar que o governo foi bom é um absurdo. Minha filha de 8 anos consegue fazer isso. Então cuidado com youtubers aí que estão investindo há 3, 4 anos e fazem essa análise porqueira, né? Porque senão a gente pode ver que o Lula então ele foi muito bom para a Argentina, porque afinal subiu 553%, né? Então eu acho que é melhor a gente investir na Argentina. No Chile, 434, ou seja, né, este era um período muito bom para as empresas latino-americanas, né? Então, cara, enfim, eu até mesmo assim, mesmo fazendo uma pesquisa mais a fundo que esses caras, eu evito comentar o que eu não investi, tá? Então, antes de 2007, eu não comento. A partir de 2007, quando eu comecei a investir, eu gosto de comentar muito mais, que eu vivi o dia a dia. Sabe quantos dias tem aqui? Infinitos dias, né? Então, nós temos diversos pontos muito positivos aqui na tese da Eletrobras e um deles é que
com a privatização, as usinas vão sair do regime de cotas, né? Então vai sair essa regra estúpida e vai funcionar mais ou menos como as demais aí, empresas de eletricidade, né? Então a gente vê aqui que a privatização mantém o governo com 45% da companhia e ainda tem as ações Golden Share, que pode bloquear alguns tipos aqui de vetos, né, nessas assembleias de acionistas. Então, assim, eu achei esse ponto aqui da privatização positivo, né? Mantém esse Golden Share, beleza, uma certa proteção, e mantém aqui 45% vai usufruir dos bons dividendos que a empresa pode estar pagando, tá? E será que a Eletrobras pode ser reestatizada, desfazer essa privatização? No meu entender, é muito difícil, tá? E vocês sabem que eu tenho aqui um posicionamento onde sim, eu vejo um risco da Petrobras ter intervenção severa, né? Vejo um risco de intervenção no Banco do Brasil, embora eu ache um banco excelente, né? Eu continuo mantendo ele, eu vejo esse risco aí. Já a Eletrobras eu acho muito mais difícil, tá? Então, a gente tem primeiro aqui a cláusula Poison Pill, né, que vai estabelecer a obrigatoriedade de pagamento de prêmio de 200% caso o governo ou qualquer outro acionista aqui queira o controle acionário da empresa, né? Então, isso provocaria uma fortuna gigantesca e caso seja exercido, é bom para o acionista, vai ganhar uma bolada, né? Então, além dos infinitos desafios aqui do governo, ele não vai investir tudo isso aqui, né? Tem muito dinheiro para estar investindo aí, né? Então, lembrando que o que mais também, outras coisas que dificultam é onde esse dinheiro já vai estar sendo empregado. A gente já tem aqui a retomada do Angra 3, né? Então, assim, vai ser muito complexo do governo desfazer essa privatização, tá? O jeito vai acabar sendo aí exercer o caminho dos 200%, que eu acho bastante aí difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. E será que o governo pode intervir, então, na gestão da Eletrobras? Bom, eu acho isso bastante difícil, inclusive aqui essa tentativa esbarraria na limitação do poder de voto, que é limitado aí, tá? Devido ao estatuto aí da empresa, a 10%. Também acho bastante difícil e vai ser complicado tirar o Wilson Ferreira nessa situação. Mas, de novo, não é impossível, mas eu acho assim bastante difícil, tá? Enfim, a gente tem então, o governo pode também reverter o programa do PDV da Eletrobras, aí a gente chega no mesmo ponto ali, né? Da questão de ele não ser o majoritário completo, então isso aqui vai ser difícil. O PDV deve custar aí 1 bilhão, mas é essencial para a Eletrobras, né? A métrica de funcionários megawatts da Eletrobras é cerca de 2 a 3 vezes maior do que outras empresas privadas, então a empresa não é eficiente, a empresa tem que melhorar essa eficiência. Isso é um dos pontos para conseguir levar a energia a bons custos, né? Como é que você tem uma empresa lucrativa com 3 vezes mais aqui, 2 a 3 vezes mais o custo de uma empresa privada? Não faz sentido, né? Então a gente vê aqui que o lançamento do PDV realmente é um prêmio, é um custo de 1 bilhão, né? Mas ele vai ter um payback aqui, olha só, em 11,2 meses. Então, cara, é muito retorno, né? Muito funcionário aqui, tá? São 2.300, já tem 1.200 e poucos aqui que já foram inscritos, tá? Até o mês 9 já deve ter mais gente aí. Infelizmente, nesse caso, muitos, eu acho que vai ser bem próximo aqui do número, tá, total, mas infelizmente nesse caso alguns aí vão ser selecionados pela empresa caso não atinja aí essa totalidade, é assim que funciona no mercado. Enfim, é algo positivo e quem sair mesmo não sendo por livre, espontânea escolha, né, como por exemplo esse pessoal aqui, ele vai ganhar uma indenização bastante bolada aí, né, que vai compensar aí bastante, é só ele continuar sua carreira tranquilinho com um dinheirão aí ganho, né? Então a gente vê também a questão da racionalização das SPEs, está em andamento, que é a sociedade, a propósito específico que a empresa tem, ela vai aqui desinvestindo, que é o que? Ela está focando no core business, muito similar ao case que a Petrobras fez, né? Ela focou ali no core business dela, né? Então é interessante para a empresa ganhar mais aí, eficiência também, né? E a outra questão é a renovação das concessões, né? Então a BTG enxerga com preocupação a questão da renovação das concessões com a distribuidora de energia. Hoje, 57% da receita da Eletrobras é da geração e 43% da transmissão. A mensagem tem sido indicada que a renovação não é onerosa, isto é, sem pagamento de concessão, como eventual implementação de indicadores de qualidade mais rígidos, né? Então, provavelmente deve acontecer isso, mas assim, de novo, né? Tem aquele risquinho, será, né? Então, assim, é um case cheio de risquinhos, mas são riscos aí com um percentual, probabilidade menor do que o lado negativo, né? Mas é sempre um pouquinho de risco. Então,
Quando a gente fala da empresa em si, ela é gigantesca, né? Ela aumentou aqui a receita, inclusive em 17% em relação ao trimestre anterior, embora tenha reduzido a capacidade instalada, né? A energia gerada aumentou 2,5%, né? E a gente tem, então, o negócio de transmissão que também está avançando aqui. A empresa, inclusive, acordou finalmente, né? A gente tem um novo leilão vencido pela empresa depois de anos aí, né? E os investimentos realizados aqui em geração e transmissão. Aqui está 311 em geração, 534 em transmissão e 44 em SPS. Legal da transmissão dela é que ela tem os reforços, melhorias, manutenção, ampliação, como costuma acontecer eventualmente aqui com a transmissão paulista, principalmente aqui o reforço e melhoria a gente vê bastante, né? São cases específicos mais das duas. Tem um pouco também possibilidade aí na Copel, mas a gente vê mais aqui na transmissão paulista da Eletrobras. Então ela não precisa nem ir para leilão para ter um monte de melhoria e reforços, né? Para estar fazendo aí, tá? E o lado negativo é que a Eletrobras na transmissão ela tem também o RBSE, que inclusive está em baixa nesse momento, vai aumentar. Porém, em 2028, se eu não me engano, finaliza, tá, o RBSE dela, então ela tem que fazer como a Transmissão Paulista está fazendo, investindo aí, né, para o futuro. A Transmissão Paulista, a RBSE acaba até depois aí da Eletrobras, tá? Então, ela teria que estar investindo mais, inclusive em transmissão aqui, ganhando novos leilões e com a normalização da empresa, isso vai ser amplamente aí possível, vai ser uma gigante de volta aos leilões de transmissão, que para mim, eu até preferia que não voltasse, porque era melhor para a transmissão paulista, Taesa menos concorrentes, né? E a empresa está aqui no plano dela a melhoria na eficiência, com o menor custo unitário de geração e transmissão versus os peers do Brasil até 2023, o finzinho, né? Será que ela vai conseguir? Ela tem aqui a execução do PMO, né? Reorganização, PDV, MSO, tem diversos processos aqui em andamento já, né? O custo de capital, ela pretende atingir o menor custo de capital do setor também, já no primeiro semestre de 2023, são métricas audaciosas, né? Redução dos passivos, né? Uma redução significativa dos passivos, e diversas frentes aqui que ela está buscando também qualidade e tudo mais, mas eu diria esses aqui os mais interessantes para a gente ficar de olho se ela realmente está conseguindo fazer. E falando em dividendos, o Goldman Sachs, o banco aqui, tem um preço justo aqui próximo aos demais corretores, então vai ter uma projeção mais ou menos similar. Eles preveem aqui um dividend yield de cerca de 11% a 2022 até 2024. Lembrando que 2022 o exercício ainda não encerrou, né? Vai lá para o começo do ano de 2023. Então, 11% de dividend yield é amplamente possível se a empresa conseguir seguir tudo isso, que parece ser um projeto muito audacioso vamos dizer assim, turnaround, né? Tá conseguindo fazer até o momento muito bem, tá? Mas a gente tem esse risco. Será que o governo vai ficar atrapalhando? Tem um cara aí, né? Um sócio que, embora não seja aí mais 51% da empresa, ele é um sócio relevante, atrapalhando, por mais que ele não consiga fazer muita coisa contra, realmente pode ser um freio de mão puxado. Mas de qualquer forma, está indo muito bem. Nós vimos empresas fazendo esse tipo de turnaround aí, como por exemplo a própria Copel, né? Um case aí de turnaround, né? E a Eletrobras tem muito mais coisa para fazer e ainda tem esses contratos aí da questão de 2023. Então é um case bastante promissor, mas não seria o case aí que a gente tem certeza absoluta de tudo. Esse é o ponto principal, né? Então, de novo, em cotações no último ano ela subiu 38,5%, mas diversas outras empresas subiram muito, então é normal quem comprou ela aqui atrás assumir o risco e de repente a privatização não acontecer, né? Então, o risco diminuiu, existem alguns riscos agora, exatamente o prêmio diminuiu, mas ainda é bastante significativo, né? A gente viu as previsões ali das corretoras, mas cara, se realmente tudo dar certo, elas vão projetar os números ainda maiores e maiores e maiores, se um grande C tudo realmente está certo, tá? Então a empresa aqui com essa questão aí política e tudo mais já caiu aqui do topo mais quase 13% e já dá aí um olhar de eu começar a observá-la novamente. Vou começar inclusive a vender umas puts, uns compromissos de estar comprando ela um pouco mais abaixo e de repente se as minhas outras elétricas realmente acabar a promoção, eu vou estar aqui sim na Eletrobras. Faz parte aí de uma empresa bastante interessante aí por longo prazo. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve para você ver se eu vou realmente comprar a Eletrobras mais à frente, tá? E comenta aí se você acha que o risco barra versus oportunidade aqui tá valendo a pena no caso aqui da Eletrobras. Um abraço.